Olá pessoal, boa noite a todos, eu sou o Diógenes e esse é o nosso vídeo para a semana do dia 4 ao dia 8 de novembro de 2013. Antes de começar a falar das análises, eu quero aí fazer uma verificação com vocês de algumas posições que foi falado essa semana, algumas oportunidades que foram faladas essa semana durante o canal de análises. Conforme vocês podem ver, no vídeo da semana passada, no vídeo análise, que seria dessa semana no caso, devido a esse candle aqui, vou até aumentar um pouco o tamanho aqui para a gente ver melhor, isso no EURUSD, devido a esse candle pequeno aqui, esse spinning top, foi dito que era muito provável que essa semana seria uma semana de queda, ok? O fato é que nós tivemos uma linda oportunidade de venda no EURUSD. Eu não entrei vendido nessa oportunidade e eu já vou explicar para vocês porquê. Mas eu não entrei vendido, um stop loss aqui de uns 90 pips e um take profit aqui embaixo de uns 300 e poucos. Nesse caso, algumas pessoas do canal de análise entraram posicionadas no EURUSD e se ainda estão com as posições abertas, nesse momento as posições vendidas no EURUSD devem estar em 260 pips, mais ou menos. 260 pips de lucro, stop loss de 90, ou seja, nada mal, mais do que 2 para 1, e quase 3 para 1 até o momento. Eu acredito que vai cair mais um pouco. Outra posição que foi falado no canal de análise essa semana foi essa oportunidade no GBP-USD. Okay? Isso aqui eu entrei vendido, e foi essa a principal razão pela qual eu não vendi no EURUSD. Eu vendi aqui nesse ponto, stop loss de 120 pips mais ou menos. Nesse momento a minha posição está em 200 pips, 212 pips mais ou menos. Foi como fechou e já fechou o mercado para essa semana. Meu take profit, o primeiro take profit está nessa zona amarela, ok? Uma vez que essa zona amarela foi resistência e ela pode se transformar em suporte aqui. Portanto, meu primeiro take profit está aí nesse ponto. Esse trade foi falado no canal, deu tempo tranquilamente do pessoal entrar nessa posição aí. O primeiro take profit então de uns 380 pips. E um take final, isso aqui já dependendo de como for o movimento do mercado, mas um take profit final seria aqui embaixo em torno de 1.300 pips. Okay? Não sei se eu vou manter a posição aberta até lá, depende logicamente de que o mercado nos der. De qualquer forma, isso aqui já foi uma operação que eu peguei. Acredito, tem algumas pessoas que me mandaram e-mail dizendo que elas entraram também e estão aí por volta de 200 pips positivos nessa venda no GBP-USD. Uma outra operação que foi falada no canal de análises foi no NZD-CAD. Vou tirar um pouquinho isso aqui. NZD-CAD, eu falei disso aqui também. Nós tínhamos uma divergência junto a uma zona de resistência bastante importante. Eu entrei vendido aqui em 0.8672, essa linha, deixa eu marcar, essa linha aqui, ok? Aí foi onde eu entrei vendido no NZD-CAD. Meu stop loss está acima da linha preta ali, mais ou menos, deixa eu marcar, aqui mais ou menos uns 110 pips. Meu take profit está em 250, mais ou menos, 84,12, sendo que nesse momento a posição está em 65 pips, mais ou menos, ok? Sendo que chegou a ficar em torno de 100 pips positivos e no final da sessão aí ele deu uma retraçãozinha. De qualquer forma, as posições abertas essa semana então somam em torno de 270 pips, 210 pips no GBP-USD e 65 pips mais ou menos no NZD-CAD. Algumas pessoas entraram também no EURUSD, que eu falei. Entre o EURUSD e o GBP-USD, eu preferi o GBP-USD. Então eu não entrei posicionado no euro, ok? Então, ou seja, oficialmente as operações que eu abri, eu falei para o pessoal que eu ia entrar posicionado essa semana, foi o GBP-USD, que está em 210 pips nesse momento, e o NZD-CAD, que está em 65 pips, certo? Algumas pessoas entraram no EURUSD, mas eu não estou posicionado. Logicamente foi uma pena, estaria agora com mais 260 pips no EURUSD. De qualquer forma, foram essas duas posições, elas estão abertas ainda e acredito que elas têm um grande potencial de dar certo. Também, essa semana eu escrevi um artigo a respeito, se chama O Caminho Errado. Ele está disponível no blog. Eu acredito que pode ser interessante se você quiser saber, entender como funciona. Qual é a mentalidade correta que você precisa ter para você conseguir, enfim, se tornar lucrativo dentro do mercado. E essa postagem, esse artigo tem tudo a ver com isso, ok? Eu vou deixar o
link para esse artigo aqui na descrição desse vídeo. E eu acredito que esse artigo possa ser do seu interesse. Não é muito grande, é pequeno, é bastante tranquilo aí para você ler, certo? Bom, falamos então dos pares para essa semana. Euro-USD, temos um canal de alta bastante bem estabelecido. Se nós medirmos esse tamanho, 700 pips mais ou menos, compararmos com esse de 730 pips, é praticamente o mesmo tamanho. Nós tivemos uma oportunidade de venda e o preço retraiu, e esse ponto é um ponto de suporte muito importante. Aqui foi resistência e aqui ele pode se transformar em suporte. Nós temos uma confluência de fatores nessa zona, ok? Se nós traçarmos a Fibonacci desse movimento de alta inteiro, nós podemos ver como vai dar entre os 50 e 61.8 da Fibonacci. Portanto, essa é uma zona potencial de compra. Eu não vou entrar comprado, porque no gráfico semanal nós temos essa linha de tendência de queda muito importante no gráfico semanal, que vem desde lá de 2008 até agora. E o preço se aproximou bastante da linha de tendência de queda, portanto eu não penso em entrar comprado no Euro-USD. De qualquer forma, talvez para alguma operação aí intraday, pode ser que esse 50% da Fibonacci funcione como suporte temporário aí, podendo dar alguma oportunidade. De qualquer forma, eu particularmente acredito que a tendência de longo prazo seja romper esse suporte e vir buscar talvez esse suporte aqui embaixo. Isso logicamente estaríamos falando aí até para coisa de 3, 4 meses, certo? GBP-USD, nós tínhamos essa linha de tendência de alta, ela foi rompida agora, deu aqui o rompimento, deu para a gente ver claramente, deu rompimento, retração, uma continuação. E nesse momento o GBP-USD está próximo de um ponto de suporte, que é importante, mas não tão importante. Por quê? Bom, ele é um suporte aí de nível intermediário, por se dizer. Foi suporte aqui nesse ponto. Se o preço romper esse ponto de suporte, aí sim acredito que ele vai cair vários pips. Okay? Ponto principal de interesse para essa semana é onde está agora, por volta de 1.59, e esse ponto de suporte aqui por volta de 1.57. Esses são os dois níveis de interesse para o GBP-USD essa semana. A gente pode ver claramente como ele deu um topo duplo no gráfico diário. E no gráfico semanal nós temos esse lindo canal de queda, ok? Unindo esse ponto com esse ponto, o preço tocou ali, tentou romper e não conseguiu. De fato, olhando para o gráfico semanal, nós temos esse candle aqui, que foi um candle de indecisão, seguido de um candle de rejeição. Então, o rompimento desse ponto de suporte pode dar para a gente mais alguma oportunidade de venda para essa semana. O USD-CHF está em uma zona de resistência, ok? Assim como o euro está em uma zona de suporte, o USD-CHF está em uma zona de resistência, formada pelas médias de 30 e 50 períodos, a gente pode ver claramente, e a linha de tendência de queda, certo? Então, a partir dessa semana é possível que, pelo menos no curto prazo, ele dê alguma oportunidade ou dê alguma retração, causada aí por essa resistência no gráfico diário. De qualquer forma, assim como no euro, eu acredito que ele vai cair no USD-CHF, que é o correlato dele, acredito que ele vai subir. Não estou posicionado de modo algum, e isso que eu estou dizendo é apenas a minha visão do mercado, que eu acredito que pode acontecer, ok? Baseado em suportes, resistências, nessa aceleração que a gente pode ver aí, mas nada disso, enfim, não tomei nenhuma decisão baseada nisso que eu acabei de falar. O STJPY, estamos ainda dentro desse triângulo, cada vez mais próximos do fim do triângulo. Até o momento não aconteceu, ok? E o que eu estou esperando é que aconteça o rompimento ou da resistência ou do suporte. Está muito claro esse triângulo, bastante definido. Portanto, o que nós podemos fazer agora é aguardar que o preço rompa ou a máxima ou a mínima. Enquanto não fizer isso, eu estou de fora desse par. O SDCAD deu um lindo padrão para a gente, conhecido como Gartley. Dá para a gente ver claramente, ele tocou em 61.8, depois 76.4, e ele deu uma bela oportunidade de venda aqui nesse ponto. Stop loss de 65 pips mais ou menos, e um take profit de 120 mais ou menos até a linha de tendência de alta. Nesse momento, isso aqui também foi falado no canal, estaria aí com aproximadamente 16, 17 pips. Okay? Eu não estou vendido no USD-CAD, já estou posicionado no GBP-USD, que tem o dólar, e no NZD-CAD, que tem o CAD. Portanto, entrar no USD-CAD acho que não seria muito, estaria completamente fora do meu padrão aí de gerenciamento de risco, certo?
De qualquer forma, aparentemente sim é uma excelente oportunidade de venda, uma vez que nós temos a linha de tendência de queda e o preço vem respeitando, apesar de termos um canal de alta, o preço não conseguiu ultrapassar os topos anteriores, e isso gerou para a gente esse sinal aqui, que muito provavelmente acontecerá o fim dessa tendência de alta. Eles decade, já falei, estou vendido com 65 pips nesse momento. Ao DUSD, ele deu o rompimento essa semana de uma linha de tendência de alta, dá para a gente ver claramente aqui a linha. Nessa setinha, ele deu para a gente uma bela oportunidade de compra, sair lá em cima com 300 pips, stop loss de 100 e poucos, mas até o momento, bom, ele rompeu a linha de tendência de alta, acredito eu que ele venha buscar o 23.6 da Fibonacci, ok? Que é 0.9256, aí o 23.6. De qualquer forma, temos uma linha uma tendência de queda se formando em H4, que essa semana pode dar para a gente alguma oportunidade. O que eu espero é que aconteça uma retração, talvez aí até uns 50%, um 38% talvez, e que essa retração me dê uma oportunidade de venda. Eu estou interessado em entrar vendido no AUDUSD até o 23, certo? É o que eu espero para essa semana. De qualquer forma, se o preço vai dar essa oportunidade para a gente, ainda não sabemos. NZD-USD deu um lindo padrão de morcego, conhecido como morcego. Nós temos aqui o ponto B, nós temos aqui o ponto D, 88.6 da Fibonacci. Nós temos confirmação por Price Action. Inclusive, para o pessoal do canal de análise que estiver vendo esse vídeo, se você estiver vendido ainda, eu acredito que seja uma boa hora para fazer um gerenciamento de risco aí, talvez fechar uma parte da sua posição, uma vez que nós tivemos vários candles aqui que mostra indecisão dentro do mercado. Okay? Também foi falado desse trade no canal, aqui o stop loss de 170 pips para sair aqui embaixo com 270, nada mal. E quem entrou vendido do modo mais conservador de todos, nesse momento está com 120 pips. Alguém poderia ter entrado vendido também, um pouco mais agressivo, entrada um pouco mais agressiva, e nesse momento estaria com 145 pips, mais ou menos. Ok? Euro GBP deu pra gente uma oportunidade de compra esses dias. Essa posição chegou a ficar em 115 pips, não chegou a pegar o nosso take profit, e nesse momento estaria, se alguém ainda estiver comprado, está em menos 3 pips. De qualquer forma, ao final desse candle vermelho aqui, foi falado no canal de análise para o pessoal talvez fechar a posição aí no 0 a 0, ok? É melhor a gente cortar os nossos prejuízos enquanto eles estão pequenos e deixar os nossos lucros crescerem de acordo com o movimento do mercado. Euro JPY, estamos nessa congestão já tem bastante tempo, o preço toca na resistência, busca o suporte novo e assim sucessivamente. Eu não vou negociar esse par até que aconteça um rompimento da resistência ou do suporte. Okay? Ele está no final aí desses dois pontos, preso. Parece que nos últimos dias ele deu uma movimentada, coisa que ele não fazia há algum tempo. E, bom, de qualquer forma, para essa semana eu espero que aconteça o rompimento. Não sei se vai acontecer essa semana. De qualquer forma, eu só vou negociar esse par se acontecer o rompimento para cima ou para baixo. GBP-CHF, estamos em uma zona de interesse muito importante. Nós podemos ver aqui claramente uma tendência de queda, dá para ver em H4. Um canal de queda, na verdade. Ele deu um falso rompimento. No gráfico diário apareceu para a gente como um pin bar. Para a gente ver aqui o pin barzinho. A confirmação desse pin bar talvez nos dê alguma oportunidade de venda. O que eu espero para essa semana é que o preço continue caindo. Talvez se ele der para a gente uma oportunidade de venda, eu pretendo entrar vendido. Já estou vendido no GBP-USD em mais 210 pips. Portanto, seria questão de fazer um gerenciamento no GBP-USD para não arriscar mais nada. E talvez, se a oportunidade se apresentar, entrar vendido no GBP-CHF, uma vez que os dois pares são correlatos. É importante lembrar disso. Ok? O que eu espero para essa semana, então, é que aconteça uma retração desse movimento. Talvez vim buscar o ponto de suporte aqui embaixo. GBP-JPY, indecisão total, parecido com o Euro JPY. Estamos próximos aí do final da resistência e do suporte, próximo do resistência e suporte. E só vou negociar esse par se acontecer de ele nos dar algum tipo de rompimento da resistência ou do suporte. Porque no final do triângulo não tem oportunidade boa. Certo? O mercado fica preso aí subindo e descendo sem direção. E eu não quero negociar esse cara.
O Euro AUD, deixa eu tirar um pouco o zoom. Nós temos uma zona importantíssima. Deixa eu tirar essa Fibonacci aqui, senão vai ficar aparecendo esses numeritos. Ok, tá, já melhorou aí um pouco. Nós podemos ver claramente como ele está no final de um range. No final não está no final, ok? Nós podemos ver como ele está em um range. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Nós temos aqui topos e fundos do mesmo nível, ou seja, característica de lateralidade, indecisão total. O mercado ainda não sabe para que lado se movimentar, está andando de lado. O que eu espero para essa semana é que talvez ele toque no ponto de suporte ou na resistência, para que ele possa dar para a gente alguma outra oportunidade de compra ou de venda, seja aqui no suporte ou aqui na resistência. Eu quero procurar por oportunidades que aconteçam próximo dessas zonas, em 45, 48 ou 1,42, mais ou menos aí, que é o número redondo, ok? CAD JPY, ele deu pra gente aqui um sinal, não foi um sinal muito forte, na verdade. No início dessa semana eu falei pro pessoal disso aqui, desse possível sinal, mas também falei que eu não entraria. De qualquer forma, tecnicamente foi aqui um sinal muito fraco para o meu gosto, por isso que eu não entrei. Mas se tivesse entrado, teria dado aí, estaria agora em 104 pips. De qualquer forma, estamos em uma situação parecida com a do Euro USD. O problema aqui no CAD JPY, Euro USD não, desculpa, USD JPY. O CAD JPY está em uma situação parecida com a do USD JPY. O que tem acontecido aqui é que nós temos muitos pontos de suporte próximos, ok? Então não vejo muita oportunidade para nós negociarmos nesse momento. Talvez ele vá buscar a resistência lá em cima de novo do triângulo, mas enfim, não temos muito espaço para essas operações. Talvez ele buscar lá em cima. AUD NZD pode ser que nos dê uma oportunidade de compra, apesar de que esse não é o meu foco principal. Esses movimentos estão muito pequenos. Ele deu uma oportunidade de compra essa semana passada, com 70 pips mais ou menos aí de stop loss. Chegou a ficar em 127 e depois retraiu tudo. Nesse momento estaria em menos 40. Eu não entrei nesse par. Bom, o spread dele costuma ser muito alto. E, bom, agora o mercado já fechou, então está um pouco maior mesmo. Mas aqui estamos falando de 28 pips, ok? Em um par que movimenta 76, isso representa 36,9% do ATR, fica apenas no spread. Portanto, não é a situação ideal. Ele também foi falado isso para o pessoal do canal de análise. Ao DCAD, nós tínhamos um canal de alta dentro de um outro canal de alta. E essa semana aconteceu o rompimento do canal menor. Nós tivemos aqui o rompimento, o preço voltou até 38 e depois ele caiu. O próximo ponto de interesse é onde eu quero procurar por oportunidades de compra ou de venda essa semana, é aqui nessa tendência de alta, nessa zona marcada em amarelo, ok? Aí é onde eu quero procurar por oportunidades de compra ou de venda. De venda, logicamente, se acontecer o rompimento do canal, eu vou procurar entrar vendido. De compra, se o preço respeitar o canal. Então, para essa semana, o que eu espero é que o preço toque na minha zona de interesse, e a partir daí eu vou ver o que o mercado vai nos dizer. A DCHF deu uma oportunidade de compra. Eu também não estou posicionado nessa posição, basicamente porque nós temos aqui as condições de range ou lateralidade, o mercado andando de lado, resistência, e aqui nós temos uma linha de tendência de alta. Aqui nós tivemos a oportunidade de compra, e se alguém do canal comprou, eu não sei, mas nesse momento quem comprou, enfim, estaria o stop loss de 85 pips mais ou menos, e estaria aí com aproximadamente 30 pips e take profit de 150, ok? O spread está um pouco alto agora, que o mercado já fechou, mas geralmente é um pouco mais baixo do que isso, mas também não é muita coisa. O DCHF costuma ser um pouquinho caro mesmo. O que eu espero para essa semana é que ele toque na resistência novamente, e talvez, se ele me der o rompimento dessa resistência, então eu quero entrar comprado no AUDCHF essa semana. AUDJPY, deixa eu aumentar, tocou praticamente em 50
50% da Fibonacci, e ele iniciou o que parece ser o rompimento da linha de tendência de alta. Em H4 nós podemos ver aconteceu o rompimento, e então esse rompimento foi seguido de indecisão, rompimento, e aqui nós temos já range, lateralidade. Isso aqui pode ser um padrão de continuação. Padrões de continuação são quando nós temos um movimento de queda, por exemplo, seguido de uma lateralidade e depois o preço rompe na direção do movimento anterior, certo? Isso aqui então é um padrão de continuação. Esse padrão também pode ser de alta. Imaginamos que nós temos aqui um movimento de alta, seguido de lateralidade, e depois acontece o rompimento na direção do movimento anterior, certo? Basicamente isso que nós temos um movimento de alta seguido de lateralidade. Se ele romper para baixo, pode ser que venha nos dar uma bela oportunidade de venda a semana que vem, do dia 4 ao dia 8 de novembro. CHF-JPY, estamos em uma zona de decisão muito importante. Essa linha de tendência de alta é muito clara, dá para a gente ver aí. Teve vários toques na linha de tendência de alta. O rompimento dessa linha pode dar para a gente uma bela oportunidade de venda. Okay? De qualquer forma, o que eu espero para essa semana é que aconteça definitivamente o rompimento dessa linha de tendência de alta. EuroCAD, semana passada eu entrei vendido no EuroCAD, me antecipei um pouco, inclusive eu falei disso no vídeo da semana passada. Tomei um pequeno stop loss aqui, foi um erro que eu cometi. Ele continuou subindo e essa semana deu para a gente a oportunidade de venda, ok? Sendo que chegou a cair aqui, vamos ver, em torno de uns 300 pips, ele caiu nos últimos 2 dias, certo? O que eu espero para essa semana é que ele toque em uma dessas linhas de tendência de alta, que são pontos de interesse para esse canal. O canal aqui está muito bem estabelecido, um canal de alta no EuroCAD, fazendo topos e fundos cada vez mais altos, e nós temos duas zonas, 2 pontos de suporte, que pode ser essa linha ou talvez essa linha, certo? Vamos ver o Euro NZD. Euro NZD deu para a gente uma oportunidade de venda também, apesar de que eu não entrei, porque nós estamos aí onde aconteceu essa oportunidade, não é um ponto importante. Eu tenho o conceito de terra de ninguém, isso eu falo disso praticamente todos os dias no canal. Terra de ninguém é onde não existe nenhum ponto de suporte ou resistência importante naquele nível onde o preço está, okay? É como se fosse, enfim, exatamente isso, terra de ninguém. Aqui, por exemplo, essa zona aqui no meio não é nem resistência, a resistência está aqui em cima, e também não é suporte, o suporte está aqui embaixo. Portanto, aqui no meio, o que é? Aqui não é nada. Um sinal que acontece no meio do nada, para mim, vale exatamente isso, ou seja, nada. Então, eu não entrei vendido no Euro NZD. Okay? De todas as formas, nós temos as características de um range, temos esse ponto de suporte aqui, que esse é o meu ponto de interesse para essa semana, é o que eu quero estar acompanhando essa semana. Foi suporte. Quando o preço tocar nesse nível de suporte novamente, aqui é onde eu quero procurar por oportunidade de compra. Esses 2 pontos que estão marcados em amarelo não são terra de ninguém, ok? Porque um é suporte, é uma zona muito importante, ou seja, aqui é a terra dos compradores, e aqui é uma zona de resistência, terra dos vendedores. Então eu quero procurar por oportunidades próximo dessas zonas. Vamos ver o próximo par que nós temos. CAD CHF, ele passou algum tempo, teve alguma dificuldade aí temporária em romper esse ponto de suporte. Ele rompeu o suporte e ele deu uma retração essa semana. Eu marquei 2 pontos de interesse, que um é esse quadradinho aqui, amarelo, em 87,22. Claramente o mercado não respeitou esse ponto, já passou para cima. Meu próximo ponto de interesse é a linha de tendência de queda. Okay? O que eu espero para essa semana é que ele toque aí na linha para que me dê alguma oportunidade de compra ou de venda, seja pelo rompimento da linha ou o mercado respeita a linha e cai novamente. NZD-JPY, nós tivemos aqui a semana passada, retrasada, nós tivemos uma oportunidade de compra no NZD-JPY, saí com 241 pips, foi falado disso no vídeo da semana passada, e essa semana nós tivemos uma outra oportunidade no NZD-JPY, certo? Compra com 90 pips de stop loss para sair lá em cima com 227. Pode funcionar muito bem essa posição.
Eu não estou posicionado, uma vez que eu já estava vendido no NZD-CAD, ok? E nesse momento, bom, eu não entrei, foi falado isso aqui, me parece uma excelente oportunidade de compra. Nesse momento, se alguém estiver posicionado aí do canal, vai estar com aproximadamente 20 pips de lucro, stop loss de 90 e take profit de 240, mais ou menos 220, 240, essa zona aí de resistência, certo? Pode funcionar muito bem essa posição, me parece bastante promissora. GBP AUD, deixa eu dar uma olhada. O preço tocou nessa zona que foi resistência, deixa eu marcar aqui para vocês. Resistência aqui, resistência, suporte, suporte, suporte. E essa zona poderia funcionar como resistência. É o que eu estava esperando para essa semana, que ela funcionasse como resistência e desse para a gente uma oportunidade de venda. Nós tínhamos esse candle, que está marcado aqui, a setinha roxa em cima aí, como sendo o nosso candle de referência para talvez uma entrada. Esse candle verde fechou acima da máxima e, portanto, de certa forma, anulou. Agora, nós tivemos esse candle vermelho, que ele pode talvez dar continuidade e ainda assim gerar uma oportunidade de venda no GBP AUD. É o que eu espero para essa semana, que se confirme talvez uma posição de venda, que eu tenho muito interesse de entrar vendido mais ou menos por aqui. Stop loss aqui em cima, primeiro take profit aqui embaixo. Seria maravilhoso. É o que eu quero encontrar essa semana. GBP CAD, nós tínhamos a linha de tendência de alta em H4. Aparentemente o mercado começou a romper, ok? No gráfico diário, ele deu uma linda oportunidade de venda, foi falado disso aqui também no canal. Eu não vendi porque eu já estava vendido no Euro USD, mas nós tivemos uma oportunidade de venda nesse candle aqui. Okay? Stop de 120 pips e nesse momento estaria com 270. Take profit de 580 pips. Nada mal para uma posição com 120 pips de stop loss, certo? Daria quase 6 para 1, quase, por aí, 4, 5 para 1, ok? O que eu espero para essa semana é que ele toque nesse ponto amarelo. Talvez, pode ser que ele venha direto, talvez que ele dê fique perdido aí pelo meio um pouco antes de cair, mas eu acredito que ele volta até pelo menos até os 50%. E é aí onde eu quero procurar talvez uma oportunidade de compra ou de venda, dependendo de como for o comportamento do mercado. NZD-CHF gerou para a gente uma oportunidade de compra, mas essa oportunidade de compra aconteceu na terra de ninguém, ou seja, no meio do nada. Esse ponto aqui foi um ponto de suporte, mas não é tão importante quanto esse suporte aqui ou essa resistência. Portanto, eu não entrei posicionado no NZD-CHF. E o que eu espero para essa semana é que ele toque em um dos pontos de interesse, que nesse caso serão a resistência ou o suporte. E por esse movimento que ele fez nos últimos dias, é muito provável que ele vai buscar a resistência novamente. GBP-NZD, foi feita uma operação, eu falei disso aqui no vídeo da semana passada, saí lá em cima com 388 pips, eu fechei totalmente minha posição, estou muito feliz que eu tenha feito. Na hora eu fiquei um pouco indeciso sobre fechar a minha posição 100% ou não, mas eu fechei totalmente e depois o mercado retraiu, ok? No último dia, que foi hoje, sexta-feira, ele deu essa queda, mas os demais dias foram todos candles de indecisão, sombra grande para cima e para baixo, não tem muito o que fazer quando o mercado se apresenta dessa forma para a gente. E é basicamente isso, deixa eu ver, temos mais o Euro CHF, deu uma oportunidade de venda faz alguns dias, foi falado dessa oportunidade no canal, inclusive essa oportunidade de venda foi identificada por um trader que me mandou um e-mail falando do Euro CHF, essa posição, os 90 pips de stop loss para sair aqui embaixo com os 75, não seria muito legal do ponto de vista de um bom gerenciamento de risco. De qualquer forma, a posição ainda estaria aberta, chegou a ficar em 85 pips negativa e nesse ponto estaria em menos 14. Ainda existe um grande potencial de que funcione essa posição e ela vem buscar talvez o ponto de suporte aqui embaixo. De qualquer forma, eu também não estou posicionado. O que eu estou posicionado de fato são as duas posições que eu falei no começo do vídeo, GBP USD com 210 pips e NZD CAD com 65 pips nesse momento, ok? Então total 270 pips, 275 mais ou menos,
Várias pessoas me mandaram e-mail, várias pessoas do canal de análise estão nessas posições, e algumas entraram também. Recebi um e-mail agora há pouco de uma pessoa que está posicionado no EURUSD com mais de 200 pips no EURUSD, uns 240 pips, e está posicionado no EUROCAD com próximo a 300 pips de as posições abertas. Portanto, maravilhosamente bem funcionando aí essas posições no euro, toda essa retração que deu essa semana. Se você tiver interesse em participar do canal de análises, atualmente o canal de análises é parte do curso de Forex, de Price Action avançado, ok? Ele é a parte prática do curso. O curso de Price Action avançado, ele é totalmente voltado unicamente para Price Action e conforme o próprio nome já diz, ele técnicas avançadas. Nesse curso são encontradas 4 linhas de estudo: padrões harmônicos, ondas de Elliott, divergências e Price Action em si. Okay? Você não precisa, logicamente, saber todas essas técnicas, esses métodos de operação, mas é importante que você entenda, conheça pelo menos um pouco a respeito delas, porque elas são técnicas poderosas. Você não precisa se especializar em todas elas. Eu mesmo conheço, sei a respeito de todas elas, mas eu tenho meu próprio método de operação, que é um pouco focalizado mais em Price Action. De qualquer forma, é bastante interessante o curso. O canal de análise hoje conta com mais de 120 horas de vídeos e mais de 500 análises, e mais quase 2 anos já nós temos o canal de análise, e o pessoal participando aí. De qualquer forma, assim como o link para o artigo a respeito do post chamado Caminho Errado vai estar na descrição desse vídeo, você também vai encontrar aí o link onde você pode obter mais informações a respeito do curso de Price Action avançado. Um bom final de semana para você, um grande abraço, fique com Deus e até mais.